Bem-vindos! A Semana Cívica do ano letivo 2023-2024 é dedicada ao tema da ação climática. O objetivo desta semana é sensibilizar toda a comunidade educativa, desde o pré-escolar ao ensino secundário, sobre o tema, aumentando o que é hoje em dia uma baixa percepção da sociedade cabo-verdiana sobre o que são as causas e as consequências das mudanças climáticas. Mais que isto, é importante também informar sobre o que é que pode ser feito e o que é que já está a ser feito pelo governo, a sociedade civil, a academia e o setor privado para fazer face aos desafios feitos por uma realidade com riscos acrescidos para a biodiversidade dos ecossistemas, a sociedade e a economia do país. Para aumentar a consciência sobre a ação climática, foi planeado um conjunto de atividades e de materiais para vos apoiar a vocês, professores, educadores, monitores e orientadores, na produção e disseminação de informação sobre a ação climática em Cabo Verde. Um desses recursos é o webinar que hoje se apresenta. Eu sou Inês Mourão, coordenadora técnica do Programa Ação Climática, implementado pela Direção Nacional do Ambiente com o apoio do Luxemburgo, e tenho o prazer de ter aqui comigo a Diretora Nacional do Ambiente, Itel Fernandes, e a Diretora do Serviço de Gestão Pedagógica, Maria Helena Andrade, que nos darão mais informação sobre esta atividade. Etel, podes por favor dizer-nos porque é que o trabalho com o setor da educação é tão relevante para a ação climática? Olá, Inês. Sim, o país dispõe de dois instrumentos bastante importantes para a política climática e que dão resposta ao Acordo de Paris. Esses instrumentos, como a Contribuição Nacionalmente Determinada e o Plano Nacional de Adaptação do país, reconhecem efetivamente a necessidade do aumento da sensibilização sobre as mudanças climáticas. É esta consciência de que levou o governo de Cabo Verde a elaborar e aprovar o Plano de Comunicação Climática para o país. E este plano de comunicação dispõe de 10 ações, em que 3 dessas ações foca essencialmente no setor educativo. Temos, por exemplo, a criação do Web Labs, em que propomos aos alunos que desenvolvam soluções tecnológicas para os principais riscos climáticos nas escolas. Vai haver também as sessões extraordinárias do Parlamento Infanto-Juvenil, sob o lema Ação Climática, como também a iniciativa Escolas pelo Clima, onde se insere esta semana, agora a Semana Cívica, sob o lema Ação Climática. Para nós, trabalhar efetivamente com o setor da educação é, sem dúvida, de extrema importância. E trabalhar na consciencialização da comunidade escolar é incontornável se queremos ser eficazes na ação climática. É reconhecido a relevância do envolvimento das crianças e alunos por se saber da sua eficácia em passar conhecimento e promover novos hábitos também junto do seio familiar. Portanto, é muito importante o envolvimento dos professores por poderem ser catalisadores do conhecimento, estimular a curiosidade e o aprofundamento do saber. Para nós, esta Semana Cívica é sem dúvida um momento muito importante e que contamos chegar a mais de 25% da população nacional quando considerarmos a comunidade escolar. Mas essa percentagem chega a ser bem maior se considerarmos o efeito que essa abordagem irá ter junto dos encarregados da educação dos nossos educandos. São números realmente espetaculares, vai ser em grande, como se costuma dizer. E para o setor da educação, Helena, qual é que é a relevância de poder contribuir mais ativamente para a ação climática? Bom, Inês, primeiramente agradecer a Direção Nacional de Ambiente, o Programa de Ação Climática, por esta oportunidade grandiosa de poder contribuir para a mudança de mentalidade e mudança de comportamentos também, porque eu acredito que vai ter esse efeito. E, logicamente, e acho que percebem que para o setor da educação há uma relevância muito grande, porque é onde nós encontramos o
maior número, nós conseguimos abranger o maior número de crianças e de estudantes de uma forma geral, ou seja, alunos. Portanto, as mudanças climáticas colocam riscos todos os setores da sociedade, mas as crianças são as mais vulneráveis, não é? Já por si só são mais vulneráveis, então, mais do que isso, o próprio ambiente escolar pode não estar preparado para os impactos das mudanças climáticas. Por exemplo, secas, também inundações, eventos extremos que acabam por ser um fator acelerador de insucesso, absentismo e até de abandono escolar. Então, se tivermos uma escola mais consciente, se tivermos alunos, crianças mais conscientes, professores também mais conscientes, podemos identificar e implementar as medidas que estão ao nosso alcance para proteger a todos de uma forma geral e também influenciar as políticas públicas e as tomadas de decisão. Portanto, é uma relevância extrema e nós estamos engajados para que este programa tenha o objetivo cumprido. Mais uma vez estou mesmo impressionada porque vejo que é uma ação que vai desde baixo para cima e de cima para baixo, portanto cobre toda a gama dos atores que definem, desde que definem a política aos que implementam e depois os que são os beneficiários dessa política e da ação. Então e hoje, como estamos aqui num público que é mais focado nos professores, nos educadores, monitores e orientadores, que conselhos é que lhes podemos dar e onde é que eles podem ter então mais informação sobre esta temática e sobre o que é que podem fazer junto então das crianças e dos alunos? Exatamente. Desde o regresso dos professores à escola e até o final da Semana Cívica será disponibilizado apoio técnico online para responder a todas as perguntas que os educadores, monitores e professores também possam ter. Para além deste apoio, deste webinar que agora se disponibiliza, será distribuída a agenda do professor e do educador, que contém toda a informação técnica sobre a ação climática, para além de um conjunto de atividades que estão a ser desenvolvidas com os alunos durante todo o ano letivo e que potenciam a cristalização e o reforço permanente do conhecimento sobre a ação climática e a sua ligação com temas como os direitos da criança, a água, a biodiversidade, entre outros. Para além disso, os próprios alunos começarão a gerar recursos que serão partilháveis. Então isso eu acho bastante interessante porque nós estaremos a engajar as crianças e a tomarem parte mesmo, a colocarem a mão na massa. Isso é muito bom e com certeza eles vão gostar. Estes recursos estarão disponibilizados através de vários meios de comunicação online, incluindo o site do Ministério da Educação, também a sua página de Facebook e a própria rádio educativa do Ministério da Educação, que fará toda a cobertura e divulgação. Ótimo, perfeito. E então, para além deste esforço de divulgar e fazer chegar este conhecimento também aos professores, aos educadores, monitores e orientadores, quais é que acha que são os outros fatores que são necessários para o sucesso desta iniciativa? Exato. Para além desta divulgação massiva, desta partilha de informação que estará disponível a todos e de fácil acesso, o sucesso depende, grande parte, do engajamento e participação ativa de toda a comunidade educativa. E acredito que isso nós teremos. Portanto, os profissionais da educação pré-escolar, os professores, mobilizados também, motivados, que consequentemente irão motivar os alunos e as crianças de uma forma em geral. Nós estamos muito entusiasmados porque há um leque variado de atividades que são atividades muito interessantes que acredito que todos vão gostar, portanto não há como não dar certo, não é? Acho que a receita é mágica mesmo. Que assim seja, que assim seja. Muito obrigada, Helena. E do teu lado, Etel, o que é que gostarias de ver como principais resultados desta iniciativa? Primeiro agradecer esse entusiasmo que vejo também do lado da Direção Nacional da Educação e dizer que, do nosso lado, efetivamente, o que desejamos no final desta iniciativa é termos toda a comunidade educativa engajados e sensibilizados sobre as questões relativamente a mudanças climáticas
Também ver um aumento do índice da literacia sobre as mudanças climáticas no país, ter os nossos jovens e crianças preparados, conscientes relativamente às causas e os efeitos das mudanças climáticas, assim como os encarregados de educação e os pais em casa. Portanto, nós o que desejamos e o que almejamos no final desta iniciativa é efetivamente vermos o índice que até agora chegamos à conclusão, através de vários trabalhos feitos pelo programa, de que é muito baixa, é ver efetivamente esse índice a aumentar e a partir daí é sempre aumentar. Ótimo, ótimo, excelente mais uma vez. Esperemos que sim, estamos confiantes, estamos todos expectantes, agora queremos é ver acontecer. E dito isto, acho que realmente com esta mensagem de esperança, gostaria de agradecer-vos mais uma vez pelos seus vossos excelentes contributos e pelo vosso envolvimento pessoal nesta causa. E resta-me então convidar a Mónica Rosa, que é uma técnica do Serviço de Informação e Seguimento de Qualidade Ambiental da Direção Nacional do Ambiente, a apresentar o webinar dedicado então aos professores, aos educadores, monitores e orientadores. Olá a todos, vamos dar início à nossa apresentação do nosso webinar para professores e educadores. Esta é uma iniciativa produzida pela Direção Nacional da Educação e a Direção Nacional do Ambiente para a Semana Cívica 2023-2024, com o apoio do Programa de Ação Climática, financiado pelo Luxemburgo em parceria com o Ministério da Educação. Então esta é uma iniciativa também para fazer com que os professores estejam cada vez mais interiorizados com o conceito ação climática, mudanças climáticas, entre outros. Para dar início à nossa apresentação também, temos aqui os seguintes conteúdos e estão divididas em duas seções. Iremos falar sobre a ação climática em Cabo Verde, com as palavras-chave como o efeito de estufa, gases com efeito de estufa, aquecimento global, mudanças climáticas, fenómenos climáticos extremos, mitigação, adaptação, a resposta de Cabo Verde a essas mudanças climáticas, como a governança e a ação climática. E por último, iremos falar sobre a nossa Semana Cívica da Ação Climática com objetivos e ações, com algumas ações como a marcha, o teatro e o vídeo. Já testou o seu conhecimento? Se não, pode fazer através do link aqui disponibilizado e também fazer uma leitura através desse QR Code aqui também disponibilizado. Ação climática em Cabo Verde. Conceitos-chave. Temos o efeito de estufas e gases. Então, o que é o efeito de estufa? O efeito de estufa é um fenômeno de aquecimento da temperatura média da atmosfera devido à retenção da energia térmica nos gases existentes. Essa energia é emitida pelo Sol na forma de ondas infravermelhas. Sem a existência desses mesmos gases de efeito de estufa, podemos dizer que estima-se que a temperatura média da atmosfera à superfície terrestre seria cerca de 15 graus Celsius, o que comprometeria a vida na Terra. Existem dois tipos de gases de efeito de estufas. Gases de efeitos de estufas naturais, que é resultante dos processos químicos e biológicos, o dióxido de carbono, o óxido nitroso, o metano e o próprio vapor d'água. Depois temos os gases de efeito de estufas sintéticos, ou seja, são produzidos pela indústria, chamados de gases fluorados ou F-gases, arrefecimento e climatização, hidrofluorocarbonetos, hexafluoreto de enxofre, ou em componentes eletrônicos como o ecrã plasma, trifluoreto de enxofre. Podemos ver aqui nessa imagem onde há uma interferência humana. Mais calor é remetido da superfície da Terra e menos é libertado para o espaço. Verificamos aqui que há muitos gases, então quando há muitos gases, logo o calor fica retido mesmo à superfície terrestre e há menos libertação para o espaço. E antes da interferência humana, verifica-se que há menos gases
mas também há mais libertação do calor para o espaço, o que não permitiu nessa altura o aquecimento global, enquanto que nessa parte em que há interferência humana, podemos verificar um aumento da temperatura e claramente o aquecimento global. Então, o que é o aquecimento global que estávamos a referir anteriormente na imagem? Os gases de efeito de estufa têm a capacidade de reter a energia da radiação infravermelha na forma de calor e há uma maior concentração desses gases, fazendo com que a superfície terrestre, a atmosfera, fique cada vez mais quente. Esse aquecimento é notado desde a Revolução Industrial, no século XIX, quando a taxa de libertação desses mesmos gases para a atmosfera e com o aumento do uso de combustíveis fósseis e uma maior taxa de desflorestação se tornou superior à sua remoção, feita pelos oceanos, pelas florestas e pelos solos. Podemos ver aqui nessa imagem uma relação direta entre o aumento da temperatura e a libertação do dióxido de carbono. E podemos ver que esse aumento dá-se devido à interferência humana, ou seja, devido às atividades humanas, fazendo com que haja um aumento da temperatura e logo a maior libertação do dióxido de carbono. E também, neste mesmo gráfico, podemos constatar que ao longo do tempo, praticamente de 1800 a 1980, quase não houve alteração da temperatura. Contudo, a partir de então, de 1980 a 2010 e 2023, incluindo, há um aumento da temperatura. Isso é a nível global. Contudo, a nível global também atinge também a nível local, que é o nosso Cabo Verde. E Cabo Verde está cada vez mais quente. Vemos também aqui esse gráfico representado. Então, este gráfico representa a alteração da temperatura média do ar aqui em Cabo Verde. Nós estávamos a dizer a nível global, há um aumento da temperatura, certo? Então, Cabo Verde, não fugindo à regra, também segue o mesmo. A partir de 2000 até então, verifica-se também esse aumento. Convido-vos a ver o vídeo para que possam perceber melhor esse conceito-chave que é o aquecimento global. Você já ouviu falar sobre as mudanças climáticas e ouvi dizer que é um problema muito grande. Mas de que se trata realmente? O que você pode fazer em relação a este problema? Neste episódio, vamos entender o que está a causar o problema. Aqui está a nossa atmosfera, também conhecida como céu. Você provavelmente já ouviu falar sobre o efeito de estufa. A luz do Sol chega ao nosso planeta e é refletida de volta. Mas os gases de efeito de estufa, como o dióxido de carbono e o metano, apanham parte dessa energia e mantêm-na no planeta como um cobertor. Isso é uma coisa boa, porque caso contrário, toda a Terra seria uma bola de gelo congelada e você seria um gelado. Esses gases têm sido bastante consistentes por milhares de anos, dando-nos um clima estável e permitindo coisas essenciais como a civilização humana. Mas durante os últimos 70 anos, mais ou menos, a concentração de dióxido de carbono aumentou repentinamente em mais de 40%. Em 800 mil anos, nunca esteve acima desta linha e agora, de repente, salta para aqui e continua a aumentar. Aumento dos níveis de dióxido de carbono ou CO2, aumento da temperatura. Coincidência? Não. Acontece que esta é a principal causa do aquecimento global. Mas por que o dióxido de carbono está a aumentar? Então, por que o dióxido de carbono está a aumentar? Todas as coisas vivas são feitas de carbono. O carbono não é criado nem destruído. Ele apenas circula na nossa biosfera à medida que as plantas e animais vivem, respiram e morrem.
Então, o que há com todo o carbono extra? Mas de onde é que isto está a vir? Tudo começou um século e meio atrás, quando descobrimos como desenterrar carvão, petróleo e gás e usá-los para abastecer carros e produzir eletricidade. Eles são conhecidos como combustíveis fósseis, porque, bem, eles vêm de fósseis, ou seja, carbono enterrado de organismos que morreram há milhões de anos. Quando desenterramos e queimamos, obtemos muita energia de uma só vez. Excelente! Mas um efeito colateral é que também obtemos gases de efeito de estufa, como o dióxido de carbono. De notar uma distinção importante aqui. Combustíveis não fósseis, como queimar uma árvore, não adicionam dióxido de carbono ao nosso sistema, desde que uma nova árvore cresça para substituir. Esse carbono já estava na nossa biosfera, é renovável. No entanto, os combustíveis fósseis adicionam dióxido de carbono ao nosso sistema porque nós o desenterramos e não voltamos a enterrar. E assim, todos os anos, acabamos por adicionar cerca de 50 bilhões de toneladas de gases de efeito de estufa à nossa atmosfera. E cerca de 70% disso é dióxido de carbono da queima de combustíveis fósseis, principalmente carvão e petróleo. E continua a aumentar, porque cada vez mais pessoas estão a usar mais energia. E por que é que isto está a acelerar? Neste episódio, vamos entender por que é que este fenômeno está a acelerar. Infelizmente, as mudanças climáticas estão a acontecer mais rápido do que até mesmo os cientistas climáticos mais pessimistas esperavam. Por quê? Por causa do chamado feedback positivo, que, a propósito, não é tão positivo quanto parece. O maior ciclo de feedback é o vapor de água. Oceanos mais quentes causam mais evaporação e o vapor de água causa ainda mais aquecimento global. O segundo ciclo de feedback, cobertura de gelo reduzida. O gelo reflete a luz do sol. Quando a camada de gelo derrete, mais superfície é exposta, mais calor é absorvido e o aquecimento global aumenta. Finalmente, o tipo de subsolo existente sobretudo nas regiões polares que se mantém gelado de forma continuada por 2 ou mais anos, sendo constituído por gelo, terra e rochas. Acontece que esse solo congelado contém muitos gases de efeito de estufa. Quando ele descongela, os gases são libertados, causando ainda mais aquecimento global. Portanto, as mudanças climáticas estão a acelerar por causa de 3 ciclos viciosos. Tudo funciona em conjunto como uma espécie de esquema maligno de um vilão de filme. Esses ciclos de feedback são quase impossíveis de interromper. Portanto, nós realmente precisamos resolver a causa na sua raiz. E qual é essa raiz? De onde vêm todos esses gases de efeito de estufa? Para saber a resposta a esta pergunta, não perca o próximo episódio. Até lá, saudações climáticas. Obrigada pela vossa disposição em ver o vídeo. Agora vamos dar a continuidade ao nosso conceito-chave e iremos falar sobre as mudanças climáticas. Devido a este aquecimento, dão-se alterações nas principais variáveis climáticas. A temperatura do ar e do oceano, de outras massas de água, a precipitação, o vento, a circulação das correntes oceânicas, originando o que se designa por mudanças climáticas. Podemos ver aqui nesta imagem que as atividades humanas permitem as emissões dos gases de efeito de estufa, que são as queimas de combustíveis fósseis, a alteração do uso do solo, que é a urbanização e desflorestação, libertando esses gases. Então, libertando esses gases, há um aumento do efeito de estufa. Com o aumento do efeito de estufa, há um aumento da temperatura média de aquecimento global.
derretimento do gelo polar, alterações na precipitação, alteração nas correntes marítimas. Isto, consequentemente, há mudanças climáticas abruptas e aumento do nível do mar. E isto leva ao desastre. Desastre implica também eventos climáticos extremos, como furacões, cheias, ondas de calor e a própria seca. Com isso, iremos ter perda de modos de vida, perda da própria biodiversidade, perda econômica, insegurança alimentar, propagação de doenças e morte. Convido-vos mais uma vez a ver o vídeo para que possam perceber melhor o conceito-chave que são as mudanças climáticas. Neste episódio, vamos descobrir qual é o problema. Aqui está o nosso planeta. Durante milhares de anos, a nossa temperatura média de superfície manteve-se estável, mas agora, apenas nas últimas décadas, disparou. Numa escala de tempo geológico, isso é muito rápido. Nós nunca estivemos neste nível em toda a história da humanidade e a temperatura continua a subir. Chamamos isso aquecimento global, porque é exatamente isso que é. Mas na verdade, isso tem consequência muito grave no mundo inteiro e São Tomé e Príncipe não é exceção. Por que é que isso é mau? Então, essa é a resposta. Fica para o próximo episódio. Neste episódio, vamos descobrir por que é que isso é tão mau. Quando os oceanos ficam mais quentes, eles expandem e o nível do mar sobe. O calor também derrete o gelo e os glaciares em lugares como o Ártico e a Antártida, o que aumenta ainda mais o nível médio das águas do mar. Essa rápida mudança desestabiliza o clima. Temos inundações, chuvas extremas, tempestades extremas, muita destruição. Outros locais sofrem de seca extrema, que mata as plantações e causa fome. Temos ondas de calor, incêndios florestais, falta de água. Basicamente, coisas terríveis acontecem em todo o mundo. Claro, sempre tivemos tempestades e secas e outros eventos meteorológicos de vez em quando. Mas com as mudanças climáticas, esses eventos extremos estão a tornar-se cada vez mais frequentes e intensos. Toda essa destruição relacionada ao clima obriga cada vez mais pessoas a fugir das suas casas de forma definitiva. E para onde é que elas vão? Mesmo os lugares que têm a sorte de não ser atingidos por condições meteorológicas extremas vão lidar com o fluxo crescente de refugiados climáticos que irão aparecer nas suas portas. Mas pessoas a fugir e cada vez menos lugares para ir. Essa é uma receita para a instabilidade e para a guerra, o que por sua vez gera ainda mais refugiados, piorando o problema. É como se fôssemos todos passageiros num barco com furo. Não importa onde esteja o buraco, porque é um problema de todos. E é um problema também aqui em São Tomé e Príncipe, que todos nós já estamos a sentir. Aumento da temperatura, gravanas cada vez mais longas, chuvas muito fortes em períodos de tempo muito curtos, inundações e derrocadas mais frequentes, erosões costeiras e recuo da linha de costa. A verdade é que São Tomé e Príncipe está entre os países mais vulneráveis do mundo às mudanças climáticas. Mas calma, não vamos entrar em pânico. Para ficar mais descansado, não perca o próximo episódio. Até lá, saudações climáticas!
Obrigada pela vossa disposição em ver o vídeo. Vamos dar continuidade aos nossos conceitos-chave. Iremos entrar agora em eventos climáticos extremos. Os eventos climáticos extremos, iremos dar exemplos concretamente do que está a acontecer aqui em Cabo Verde em relação às mudanças climáticas. Cabo Verde sofre a pior seca desde 1977. Podemos ver que esta é uma notícia de 2018. Isso quer dizer que em 2017 Cabo Verde sofreu a pior seca desde então, o que assolou bastante o país de 2017 até 2019. E em 2020, Cabo Verde teve uma maior precipitação e isso levou com que houvesse cheias. E o país praticamente não estava preparado para essas cheias. Temos aqui a notícia: cheias na praia em Cabo Verde obrigaram a realojar cerca de 150 pessoas no Estádio Nacional desde sábado. O outro também evento extremo que aconteceu em Cabo Verde foi a passagem da furacão Fred, que foi no ano de 2015. Cabo Verde não fugindo da regra do que está a acontecer a nível global, também verifica esses eventos climáticos extremos que já aconteceram aqui em Cabo Verde. Dando continuidade ao conceito-chave, riscos, impactos e a vulnerabilidade. Conceitos ligados ao risco com a base no 6º relatório do Grupo 2 do IPCC, que é um órgão das Nações Unidas, do painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas e ação climática. Com as emissões e a mudança na utilização dos solos, há uma relação com o clima, na variabilidade natural, nas alterações climáticas antropogênicas, o que leva ao impacto. Então, o impacto implica riscos, e os riscos estão dependentes da vulnerabilidade, da exposição e dos perigos. Tendo aqui o risco também, há um outro impacto nos processos socioeconômicos, nos percursos socioeconômicos, nas ações de adaptação e de mitigação e na própria governação. E isso é praticamente um ciclo, tendo o risco no centro. Outro conceito-chave também importante realçar aqui é a vulnerabilidade. Como podemos medir a vulnerabilidade? Cabo Verde encontra-se numa posição 77, então esse índice é medido através do NDG. Então o NDG permite a medição dessa vulnerabilidade. E países com o NDG mais baixo são os países que estão mais bem posicionados. E os países que têm o NDG mais alto são os países que estão menos bem posicionados. E Cabo Verde verifica-se que em 2017 tem o valor de 77. Isso é derivado à seca, contudo, há uma oscilação, um aumento e depois, em 2021, voltou ao seu número 77. Verificamos aqui os países, como tinha dito anteriormente, os países mais bem posicionados são os que têm o NDG mais baixos e são os que têm melhores condições socioeconômicas. E os países que têm o NDG mais alto são os países que têm condições socioeconómicas mais baixas e são países que se encontram em condições de conflitos ou em guerra ou entre outras situações que permitem com que o seu NDG seja cada vez mais alto. Falar também de riscos é falar da temperatura. Temos aqui a variabilidade da temperatura média mensal e podemos ver que nos meses de julho, agosto e setembro são os meses em que a temperatura é mais alta aqui em Cabo Verde. Temos aqui a variação das temperaturas extremas e a tendência. A tendência é que ela sempre sobe. E verificando aqui também que nos meses de julho, agosto e setembro, até outubro, novembro, são os meses em que há uma tendência da subida da temperatura. Em termos de projeções futuras, prevê-se que a temperatura média anual global deverá aumentar de cerca de 0,7 a 2,5 graus Celsius até 2060 e de 1,2 a 3,7 até 2090. O intervalo dessas projeções até 2090, em qualquer cenário de emissões, é de 1 a 2 graus Celsius. E a precipitação?
podemos verificar que aqui em Cabo Verde há cada vez menos precipitações. Anos que chovem menos e anos que chovem com mais intensidade, em que o próprio país não consegue reter essa quantidade da água. A precipitação em Cabo Verde sempre foi de uma forma muito irregular. Efetivamente, verifica-se grandes oscilações anuais e mensais dos seus valores, sendo frequente ocorrer um ano muito seco, logo após um ano úmido. Mesmo entre meses, o valor dessa precipitação pode variar de um valor para o seu triplo. Podemos ver aqui, nessas imagens, que os meses em que há uma maior precipitação, mês de setembro, outubro, e anos também com maiores precipitações, podemos ver aqui em 1999, em 2008, no ano 2014, também depois temos a seca de 2017 e por aí em diante. As projeções da precipitação anual média do país a partir de diferentes modelos do conjunto não são consistentes na projeção de aumentos ou diminuições dessas precipitações. As projeções de mudança na estação chuvosa, como agosto, setembro e outubro, de precipitação é muito significativa entre modelos, variando entre menos 77% e 87%. Nesta animação, podemos verificar quais são os meses em que há maior precipitação e, como já tínhamos falado, os meses de agosto, setembro e outubro. Outro risco também importante realçar aqui é a bruma seca e a subida média do mar. E Cabo Verde, sendo um arquipélago constituído por ilhas que faz parte do Oceano Atlântico, é suscetível de serem vulneráveis à subida do mar. E o nível do mar nesta região está projetado pelos modelos para subir os seguintes níveis até 2090, em relação ao nível do mar de 1980 a 1999. Falamos aqui sobre os perigos. Temos aqui a área do perigo relativamente à área total da ilha e podemos falar aqui sobre os perigos em relação aos eventos climáticos extremos. A seca como sendo um perigo extremo, em que todas as ilhas estão suscetíveis a terem seca, derivadas das condições de Cabo Verde, mesmo a baixa precipitação. Verificamos que a Ilha do Maio, de Boa Vista, Sal e São Vicente são as ilhas que estão mais suscetíveis a terem mais seca durante o ano e alargando-se a mais anos. Na tabela 3 temos os principais setores socioeconômicos afetados pelas mudanças climáticas por ilha. E praticamente todas as ilhas são ilhas que irão ser afetadas, neste caso por ecossistemas, recursos hídricos, agricultura, pesca, civicultura, infraestrutura, turismo e saúde humana. Como exemplo aqui temos a Santa Luzia, sendo uma ilha também e não só uma reserva, vai ser afetada nos ecossistemas, na pesca e também na saúde humana. Na saúde humana é mais em relação aos pescadores que, estando nessa ilha, também irão ser extremamente afetadas pelas mudanças climáticas. Dando continuidade à nossa apresentação, podemos falar também sobre as vulnerabilidades em que o país se encontra. Agricultura pouco resiliência, perturbações na importação de alimentos, subida do nível do mar, escassez de água, capacidade de respostas dos serviços da saúde pública, dependência energética, reduzida representatividade de mulheres, jovens e pessoas com deficiência, resiliência e adequação da urbanização e infraestruturas, ameaças digitais e reduzida resiliência financeira. Tudo isso implica um aumento de temperatura média anual de mais de 3 graus Celsius, uma diminuição da precipitação de menos 5%, mais 1% da aridez média anual, mais 17% da umidade do solo, mais 51% do caudal e mais 58% do escoamento
das águas superficiais. Isto porque Cabo Verde não vai ter a capacidade de reter essa água que vem da precipitação devido à sua superfície que é impermeável. Convido-vos mais uma vez a ver o vídeo para que possam também perceber melhor esses conceitos chaves. We're in a climate change world. The science will always continue to evolve, but we know enough now to act, and we are acting. We have to see this as an opportunity to learn from the mistakes that we have made. The way we've been doing things in the past is just no longer going to be possible in the future. The Earth's climate is changing. We're confronted with a change in our environment which is unprecedented in human history. Due to the emission of greenhouse gases that trap heat in the atmosphere, we are experiencing the warming of land, air, and oceans. The effects of this are numerous. There's an increase in the risk of more extreme and intense weather events, such as tropical storms, droughts, and flooding. Consequences include a rise in sea level, reduced food production, a reduction in plant and animal life, and harm to ocean ecosystems. The two main pillars of the Global Climate Change Convention are adaptation and mitigation. And it is the responsibility of this generation, all of us who are alive right now, to mitigate enough, that means to bring greenhouse gas emissions down enough to allow that adaptation, in particular in the most vulnerable communities, is actually possible and effective. Adaptation is the invitation that we're being given to change behaviors and consumption and production patterns that we have had for 100 and 150 years that are simply no longer sustainable. There is a need to mobilize the capacity, the knowledge, the tools, the political and financial support, and the scientific expertise to increase resilience to climate change through adaptation. Throughout history, humankind has adapted to changes in climate by adapting to the available sources of food, housing, clothing, water, or warmth. Today, however, climate change is causing changes faster than vulnerable populations and ecosystems can cope with and adapt to. Adaptation responds to the risks while, at the same time, building future resilience. In 2010, 194 nations under the United Nations Framework Convention on Climate Change set up the Adaptation Committee. The work of the Adaptation Committee essentially is to try to bring people together. Try to bring governments, representatives from UN agencies, regional centers, and other organizations towards working for a common vision of adaptation. The Adaptation Forum, organized by the Adaptation Committee in November 2013, brought together prominent global leaders and individuals to highlight the urgency of action on adaptation and the way forward. The way we've been doing things in the past is just no longer going to be possible in the future. What we all want is a vision of a climate-resilient future, where, in fact, all rights to food, to water, to health, education, and life are protected, where women are safe and empowered and secure and contributing equally with men. We can see the kinds of investments that we have to make, and it's development, adaptation, mitigation wrapped up together. So for me, actually, it's about political will. We don't know everything.
but we know enough to start strongly, and we'll discover things along the way. Resilience means giving the capacity, enabling society, ecosystems to be able to bounce back, to recover from change. An essential component of that is learning. And that learning can only happen from that exchange of information of success and failure. A touching explanation of what resilience is a woman who has realized that her chicken farm has been increasingly flooded over the years, and that is where she was getting her income for her and for her family. The brilliance of this woman to realize that her chicken farm was getting flooded so often that she should no longer have a chicken farm, she should have a duck farm. That is resilience. That is understanding that from now on, you're living in a changed environment. Resources for adaptation include as much knowledge and information as possible to support adaptation planning and action. Scientists can provide information on past and present conditions and future risks. Communities can be more prepared for climate change if they are not poor. People who have secure livelihoods, access to education and information on climate change impacts, healthcare facilities, fresh water, sanitation and social support will fare better in the face of climate change. Helping people to prepare for and respond to extreme events is also important, including putting in place early warning systems, understanding vulnerabilities of all members of society, and making sure adequate places to take shelter from storms are available. Access to technology and services and quality infrastructure also contribute to climate-resilient societies. Ensuring ecosystems are healthy and diverse, for instance wetlands, coastal areas and forests, is an important aspect of ensuring resilience. Climate change is global, but adaptation is local. And which adaptation measures need to be taken is very, very much determined by the specific circumstances and by the specific impact that each family, each community, each city is experiencing. Local communities and indigenous peoples, they are at the front lines of climate change. They are feeling the impacts of climate change today firsthand. And I think it's really important for their knowledge and experience to complement the science that is continuing to evolve. Their experience will inform the planning and implementation of adaptation actions going forward. The first-hand knowledge of communities can ensure that adaptation measures are effective and actually do increase resilience. We need to reform our model of development. We need a model of development that encompasses respect for human rights, good governance, respect for the right of community, respect for indigenous people's rights. We cannot be hopeless. We may need help, but we're not helpless. And I think in our context, wherein adaptation is really important. Adaptation also requires financial resources. Vulnerable developing countries need financial support to make the necessary investments. Resources for adaptation also include the collaborative efforts of many different people. Strategies to build disaster and climate resilience should engage all sectors of society and government and require the input of all people involved. Sharing lessons, identifying best practices is essential for adaptation. Building a long-term vision based on that knowledge that we gain is essential. At the core, or one of the actions that is already underway, it's what we call national adaptation plans, which are already being implemented in many countries. Adaptation helps our societies and nature cope with climate change. There are many ways to do it, and communities need to decide what works best for them. There are many examples. Here are just three. For many communities, they've been dealing with climate for generations. I give the example of communities who live on small islands and traditionally have been dealing with the risk of flooding, where, for example,
their small island shrinks in half because the river rises and erodes the outside of the island. They build their houses on the top of that island, and when it floods for about 7 months of the year, that island turns literally into a small mound of land. Climate change is going to affect the frequency and severity of that flooding they've been experiencing for generations. There's a reason why those communities are living on these islands that turn into these small mounds. It's because they're living in poverty, it's because of their marginalization, it's because of a variety of issues that are related to basic development. And so as the international community works with those communities, with the governments, to help secure better livelihoods, they need to make sure that what they're doing on adaptation to climate change is integrally related to what they're doing on development. Adaptation and development really do go hand in hand. Chanankulo C is an urban neighborhood in Maputo, Mozambique. More than 150,000 people live here. However, there is only one drainage ditch. When torrential rain caused by the changing climate became frequent, the neighborhood became prone to flooding. Worse still, people had thrown waste into the drains, and the flooding spread the waste around the neighborhood. This led to malaria and other illnesses, particularly among children. Establishing awareness and communication channels among the local citizens and between the municipality and the relevant institutions was very important. Public-private partnerships empowered the people living in Maputo to design and implement activities to adapt to climate change. The local people proposed a construction project to clean the ditch, allowing it to drain properly, and to manage local waste. In the Netherlands, 60% of the country is vulnerable to flooding, which means that there is a need to plan for the future. There they've developed the Delta Programme. Its aim is to protect the country against high water levels and to ensure an adequate fresh water supply. It looks 100 years ahead and also includes measures to deal with more immediate problems. Climate change, for example, is affecting the frequency of floods. So communities that used to experience a 1 in 100-year flood may now be experiencing a 1 in 25-year flood. What does that mean for infrastructure? We're spending a lot of money on building roads and bridges. And if we don't take that change in the frequency of flooding into account, we may build a road or a bridge in an area that is really at risk of flooding in a way that it wasn't before. Why not take that new information into account, move where you build that road so it's on safer ground? That investment today will actually save us money in the future. There are studies that have been done that show that $1 in preparedness, $1 in forethought will actually save $4 to $7 in response. And what we as the international community need to do is start thinking about spending that money today in order to save that money in the future. People living in the Bangladesh Delta are extremely vulnerable to problems caused by erosion, soil salinity, frequent floods and cyclones. The population here is dependent mostly on rice cultivation for their food. In a nationwide project, the women of the community started developing practical solutions to adapt. They raised dikes for ponds to preserve fresh water all year round. They stopped saltwater intrusion into canals, and they built a bunker for their own safety during cyclones. Thus, they have come up with their own solutions to ensure their own survival and security of food and water supply. Using their own initiative, the women have created resilience for themselves and their community. The effects of adaptation can be immediate. However, people in vulnerable areas need help to access resources, including financing and knowledge. People can develop creative ideas and innovative solutions. They can build partnerships with local administration bodies and organizations. Building climate resilience and a capacity to adapt provides more than just climate-related benefits. Its influence has beneficial effects for individuals, families, communities, countries, and society as a whole. If we don't adapt, we threaten to roll back decades of progress in reducing poverty and improving economic growth. It really does compromise the stability and security of communities and countries. So we have an opportunity to act now and to make investments in adaptation that will have an impact in terms of the future.
We also have to see this as an opportunity to transform society, an opportunity to learn from the mistakes that we have made and be able to build better so that we can have a future for us and for future generations that is safer, that has the same opportunities, and that is better for all. Very often I get asked, well, and what if we don't do that? What's the plan? What are we going to do if we're not able to address climate change? And the simple answer to that is we don't have plan B because we don't have planet B. We have one planet. And so plan A is we are going to address climate change. That doesn't mean that it's easy, because if it were easy, we would have done it. But none of us can hide behind the responsibility and the commitment that we all have to do this and to do it in a timely fashion. Obrigada pela vossa disposição em ver esse vídeo, também para que também possam perceber melhor esses conceitos-chave. Dando a continuação à nossa apresentação, agora vamos falar sobre a mitigação. Como é que podemos mitigar face às mudanças climáticas? O que é mitigação? Praticamente é uma intervenção humana para reduzir as emissões ou aumentar os emissores dos gases de efeito de estufas. Exemplos de atividades de mitigação são a utilização de fontes de energias renováveis, a eficiência energética e a reflorestação, entre outros. Um semedouro é um lugar, atividade é um processo em que as quantidades de carbono absorvidas são maiores do que as emissões. Podem ser semedouros, as florestas, os oceanos e o solo, por exemplo. Temos aqui essa imagem de semedouros, que são lugares onde que podemos ver que há uma absorção do dióxido de carbono, tanto nos oceanos, florestas e usando também técnicas artificiais, reduzindo assim a emissão desses gases para a atmosfera. Convido-vos mais uma vez a ver um vídeo para que possam perceber melhor essa definição, o que é a mitigação. Neste episódio, vamos entender de onde vêm todos esses gases de efeito de estufa. Visto que queimar os combustíveis fósseis é a principal causa do aquecimento global, precisamos rufar os tambores. Parar de queimar combustíveis fósseis. Então espere, explique lá isso outra vez. Por que estamos a queimar essas coisas? Nós queimamos em geradores de energia para produzir eletricidade. Nós queimamos dentro de carros e aviões para conduzi-los. Nós queimamos em fábrica para produzir coisas. Veja as chaminés, tubos de escape, os fumos. Essa é uma dica. E a propósito, aqueles fumos são mortalmente venenosos. Nós queremos mesmo livrar-nos deles de qualquer maneira. Aqui está a coisa mais espetacular. A indústria de combustíveis fósseis é subsidiada. Os governos do mundo inteiro gastam cerca de $500 bilhão por ano, 1% do PIB global, apoiando financeiramente exatamente o que está a nos matar. Claramente, a mudança é necessária. Então, o que? Vamos apagar os últimos anos do progresso? Vamos deixar de ter eletricidade? Não, claro que não. Porque nós realmente gostamos muito de eletricidade e transporte. Então, isso não vai acabar. Só precisamos resolvê-lo sem queimar combustíveis fósseis. E a boa notícia é que nem precisamos mais de os queimar. E aqui em São Tomé e Príncipe, sabem quais as principais causas de emissão de gases de efeito de estufa? São a produção de eletricidade, os transportes e a produção de resíduos. Afinal, o que está a acontecer aqui em São Tomé e Príncipe? Neste episódio, vamos ver casos em concreto com uma alteração na forma como a eletricidade é produzida. Em vez de carvão e petróleo, podemos usar painéis solares e turbinas eólicas para produzir a mesma eletricidade sem estragar o clima. Isso costumava ser caro e ineficaz, mas a tecnologia já evoluiu muito. Agora, a energia solar e eólica costuma ser mais econômica do que o carvão e o petróleo.
mesmo sem levar em conta o impacto climático, o que acaba por ser vantajoso tanto do ponto de vista climático como econômico, pois as pessoas vão querer mudar, o que é mais barato. Claro, precisamos de energia mesmo quando o sol não está a brilhar no céu e o vento não sopra, e por isso, o próximo grande desafio é o armazenamento de energia. Mas a tecnologia das baterias e outras soluções de armazenamento estão a atualizar-se rapidamente. Um bônus adicional a tudo isso é que todos os países têm acesso gratuito ao sol e ao vento. É basicamente energia democratizada. Portanto, menos problemas econômicos por causa da má distribuição de reservas de petróleo e gás pelo mundo. Claro, temos outras alternativas de energia não fóssil também. Hidroelétrica, biocombustível, geotérmica, nuclear, que obviamente carrega seus próprios riscos e desafios. Do ponto de vista do aquecimento global, qualquer coisa é melhor do que queimar combustíveis fósseis. A energia renovável está a espalhar-se rapidamente, mas, globalmente, cerca de 80% da nossa energia ainda é baseada em combustíveis fósseis. Em São Tomé, esse valor ronda os 100%. Portanto, temos de nos apressar relativamente a isso. A eletricidade mais limpa é uma solução. Mas há mais? Claro que sim. Não perca o próximo episódio. Até lá, saudações climáticas. Obrigado mais uma vez pela vossa disposição em ver esse vídeo. Agora iremos entrar na ação climática em Cabo Verde. Qual é a resposta que Cabo Verde está a dar face a essas mudanças climáticas? Temos a governança e a ação climática. No contexto das mudanças climáticas, é necessário criar e implementar políticas públicas direcionadas à redução de emissões de gases de efeito de estufa e a adaptação às mudanças climáticas, tanto à escala nacional como mesmo local. É importante realçar na governança e ação climática as ratificações que Cabo Verde tem vindo a ter. A ratificação da Convenção das Mudanças Climáticas, que foi no ano de 1995, a ratificação do Acordo de Paris, em 2017, também com a submissão da atualização da contribuição nacionalmente determinada e a implementação do Programa de Apoio à Governança e Ação Climáticas de 2022 até o ano de 2025. O Acordo de Paris. Praticamente, um dos objetivos desse acordo é manter o aumento da temperatura média anual bem baixa dos 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, e prosseguir os esforços para limitar o aumento da temperatura a 1 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais. Cabo Verde assinou o Acordo de Paris em 2016 e ratificou em 2017. Com a assinatura, a NDC passou a ter um cariz intencional, passando a ser um compromisso concreto. Agora iremos falar sobre a nossa NDC, ou seja, a nossa contribuição nacional determinada, em que nesta contribuição temos as nossas contribuições da mitigação, que é reduzir a intensidade energética e promover a eficiência energética, aumentar as metas das energias renováveis, contribuições de adaptação, melhorar a segurança da água e a sua reposição natural, melhorar o tratamento de esgotos, resíduos sólidos e águas residuais. Temos também o nosso outro plano, que é o Plano Nacional de Adaptação de Cabo Verde. O importante nesse plano é integrar a adaptação às mudanças climáticas nos mecanismos de planeamento e orçamentação, contribuir para o aumento da resiliência do país, da sua gente e do seu ecossistema com foco nos mais vulneráveis. Em termos práticos e objetivos, estamos a falar de um Plano Nacional de Adaptação para as comunidades, ecossistemas, municípios,
recursos, setores e infraestruturas. Também podemos acessar a esse plano através do nosso telefone. Temos aqui o QR Code e podemos ter o nosso plano no nosso telefone. Temos aqui também o nosso PEDS 2, que é o nosso Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, 2022-2026. Nesse plano, o importante é ambicionar que no horizonte de 2030, construir a resiliência de Cabo Verde, promovendo o aumento do conhecimento sobre as mudanças climáticas e a minimização dos seus impactos negativos, através do planeamento, da orçamentação das mudanças climáticas a todos os níveis, quer nacional, quer local, quer a nível de mitigação, quer a nível de adaptação. Outra resposta também importante que Cabo Verde está a dar em relação à ação climática, temos o nosso Conselho de Ambiente e Ação Climática com a resolução número 35/2023. A Lei do Clima que está em preparação. E também temos o nosso quadro de governança climática, que também está em preparação. Podemos ver também que o governo lança programa de ação climática para ajudar o país na luta contra efeitos de ações climáticas. A implementação de fevereiro de 2022 a dezembro de 2025. 8 sobre resultados relacionados com a governança. Conhecimento e tech, diplomacia, mobilização de apoio, empoderamento da sociedade civil, quadro da transparência, mobilização, recursos ao nível local e ação local. Dados sobre a linha de base de indicadores de percepção climática, maiores capacidades de liderança, negociação e comunicação climática. Também podemos ver opções de governança climática em discussão, lançamento das bases para neutralidade de carbono até 2050. Temos o nosso plano de comunicação climática, em que é através desse plano que estamos a implementar esse webinar e também a Semana Cívica para professores, alunos e educadores, entre outros. Temos também o nosso plano de capacitação técnica, ação local, quadro de transparência, relato nacional e internacional. Também Cabo Verde está a preparar a 4ª Comunicação Nacional sobre as Mudanças Climáticas, assim também como o primeiro relatório bianual sobre as mudanças climáticas. Outras notícias também importantes realçar aqui. Temos o programa Água e Saneamento, vai permitir o reforço do entrosamento no desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. Aprovado o plano operacional do programa Transição Energética para 2023. Câmaras da Praia e da Ribeira Grande Santiago socializam informações para plano de acesso à energia sustentável. Boa Vista, município, assume trabalhar plano de mitigação da ação climática para o Pacto de Autarcas para a África Subsaariana. Fogo, Mosteiro será um dos municípios pilotos para a implementação do Programa Indicativo da Cooperação, Desenvolvimento, Energia e Clima. O governo vai integrar questões climáticas nas abordagens relativas à economia azul. O governo também prepara projetos para aceder ao Fundo Verde para o Clima. Agora vamos ouvir o discurso do David Attenborough na COP26. Your Excellencies, delegates, ladies and gentlemen, as you spend the next 2 weeks debating, negotiating, persuading and compromising, as you surely must, it's easy to forget that ultimately the emergency climate comes down to a single number: the concentration of carbon in our atmosphere. The measure that greatly determines global temperature. And the changes in that one number is the clearest way to chart our own story, for it defines our relationship with our world. For much of humanity's ancient history, that number bounced wildly between 180 and 300. And so too did global temperatures.
It was a brutal and unpredictable world. At times, our ancestors existed only in tiny numbers. But just over 10,000 years ago, that number suddenly stabilized, and with it, Earth's climate. We found ourselves in an unusually benign period, with predictable seasons and reliable weather. For the first time, civilization was possible, and we wasted no time in taking advantage of that. Everything we've achieved in the last 10,000 years was enabled by the stability during this time. The global temperature has not wavered over this period by more than plus or minus 1 degree Celsius. Until now. Our burning of fossil fuels, our destruction of nature, our approach to industry, construction and learning are releasing carbon into the atmosphere at an unprecedented pace and scale. We are already in trouble. The stability we all depend on is breaking. This story is one of inequality as well as instability. Today, those who've done the least to cause this problem are being the hardest hit. Ultimately, all of us will feel the impact, some of which are now unavoidable. My world is melting. You think you have control, we actually have no control. I'm absolutely terrified to bring a child to this world. Is this how our story is due to end? A tale of the smartest species doomed by that all too human characteristic of failing to see the bigger picture in pursuit of short-term goals. Perhaps the fact that the people most affected by climate change are no longer some imagined future generation, but young people alive today. Perhaps that will give us the impetus we need to rewrite our story, to turn this tragedy into a triumph. We are, after all, the greatest problem solvers to have ever existed on Earth. We now understand this problem. We know how to stop the number rising and put it in reverse. We must recapture billions of tons of carbon from the air. We must fix our sights on keeping 1.5 degrees within reach. A new industrial revolution, powered by millions of sustainable innovations, is essential and is indeed already beginning. We will all share in the benefits. Affordable clean energy, healthy air, and enough food to sustain us all. Nature is a key ally. Wherever we restore the wild, it will recapture carbon and help us bring back balance to our planet. And as we work to build a better world, we must acknowledge no nation has completed its development because no advanced nation is yet sustainable. All have a journey still to compete, so that all nations have a good standard of living and a modest footprint. We're going to have to learn together how to achieve this, ensuring none are left behind. We must use this opportunity to create a more equal world, and our motivation should not be fear, but hope. Can we fix climate problem in one generation? My answer would be yes, we have to. We need to not just to talk about what we can do, but to do
what we can. This is a challenge that we should try to solve in a quick way with a long-term vision. It comes down to this. The people alive now, the generation to come, will look at this conference and consider one thing. Did that number stop rising and start to drop as a result of commitments made here? There's every reason to believe that the answer can be yes. If working apart, we are a force powerful enough to destabilize our planet, surely working together, we are powerful enough to save it. In my lifetime, I've witnessed a terrible decline. In yours, you could and should witness a wonderful recovery. That desperate hope, ladies and gentlemen, delegates, excellency, is why the world is looking to you and why you are here. Thank you. Após ouvir o discurso deste senhor, agora podem testar o vosso conhecimento mais uma vez através do link aqui disponibilizado, e também temos aqui o nosso QR Code que podem aceder através do vosso telefone, portátil, entre outros meios. Para estarem ligados e acederem a este e outros conteúdos e interagirem sobre este tema, visitem a nossa página de Facebook e o nosso canal do YouTube, Ação Climática Agora. Chegamos ao fim da nossa apresentação. Agradecemos a vossa atenção e participação. Foi um prazer estar convosco. Estamos ligados.